Oi, mestrão, estamos ao vivo, estamos online. Fala, minha galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre Idade Média. Na verdade, vamos seguir falando sobre Idade Média. Dessa vez o recorte histórico é a Baixa Idade Média e todos os fatores que influenciaram para esse período de declínio ou decadência, como você queira chamar. Tudo bem? Então é importante a gente entender que essa aula de hoje é uma continuação do conteúdo da aula passada. Se você não assistiu a aula passada, mais uma vez eu reitero, assista lá a aula que já está no playlist do canal, para que você consiga compreender de forma correlacionada os conteúdos. Então o recorte histórico de hoje é a Baixa Idade Média. E a gente vai entender agora, no decorrer dessa aula, os fatores que influenciaram, os fatores que foram determinantes para esse período aí medieval entrar em declínio. Tudo bem? Vamos seguir aqui? Galera, olha só, eu trouxe uma imagem aqui bem representativa do que foi a Baixa Idade Média. Então a gente precisa compreender que esse período aí do século X ao século XV foi um período extremamente caótico e também, pasmem, sim, olha o que eu vou falar, um período pandêmico. Por que pandêmico? Porque durante essa Baixa Idade Média, mais ou menos aí 4 séculos, a gente teve o período aí da peste negra, uma peste que se alastrou durante toda a Europa, também percorreu outros continentes, e a gente precisa compreender que essa pandemia ela foi a segunda pior pandemia do mundo, só perde, de acordo com alguns historiadores, para a gripe espanhola. Essa pandemia estima-se que tenha matado aí em média 30 milhões de pessoas. Alguns historiadores falam que a gripe espanhola teria matado 50 milhões de pessoas. Então a gente já teve em outro quadro, o quadro pandêmico, que de certa forma representou aí um alto índice de mortandade nesse período medieval, tudo bem? Inclusive a gente pode afirmar que em decorrência dessa peste negra a gente teve aí um decréscimo populacional de 1/3 da população europeia. Isso mesmo, galera, quase 1/3 da população europeia morreu em decorrência dessa peste negra. Então essa imagem representa muito bem esse período caótico, esse cenário caótico que se fez presente durante toda a Baixa Idade Média. Então a gente tem aí guerras, a própria peste negra, a própria questão da mortandade que figurou durante toda a Baixa Idade Média. Antes da gente entender esses principais detalhes, esses fatores que contribuíram para o período medieval entrar em declínio, queria trazer para vocês aqui um mega resumão. Vem comigo para a gente entender de forma ilustrativa todo esse período medieval em uma narrativa cronológica. A gente vai compreender aqui, como esse período de Baixa Idade Média se destrinchou de forma gráfica, tá? Olha só, então em um recorte temporal, em um recorte aqui cronológico, a gente tem Alta Idade Média, ok? A Alta Idade Média foi a aula passada, a gente compreendeu aí a formação do mundo feudal, o declínio do Império Romano do Ocidente, consequentemente o êxodo urbano, e aí a gente tem essa influência na formação do mundo feudal, no mundo rural, sobretudo um mundo que baseava a sua sobrevivência em uma agricultura de subsistência. A gente tem também, marcando esse período de Alta Idade Média, a gente tem aqui o apogeu da Igreja Católica, a ascensão do cristianismo, e aí a gente deve compreender que essa ascensão ela delimitou todas as potencialidades desse período. Não existia nenhum tipo de celebração que não houvesse a presença da Igreja Católica, é válido a gente ressaltar isso. Nesse período aqui, a Igreja Católica ela adquiriu uma quantidade absurda de terras, e por isso ela determinava o modus operandi de toda a Alta Idade Média. Obviamente, esse período aí de força da Igreja Católica, ela reduz com o século X, mas ainda se perpetua até os dias de hoje. Mas a partir do século X, quando a gente tem aí a crise do feudalismo e, consequentemente, a crise também do cristianismo, da Igreja Católica, eu estou falando cristianismo porque esse período me permite dizer isso, porque ainda não havia reforma protestante, e, portanto, quando a gente fala de cristianismo, a gente está falando automaticamente do catolicismo. Posteriormente, com a reforma protestante, a gente vai ver que há uma dissidência e, portanto, a gente não pode mais se referir de forma isolada do cristianismo como se fosse o catolicismo, mas esse período, esse recorte histórico, me permite falar do cristianismo como se fosse a própria Igreja Católica, né? São sinônimos nesse período, e a gente vai compreender que a partir da Alta Idade Média, a formação do mundo feudal, o apogeu da Igreja Católica, a gente tem com um viés aí bem intenso do século X, e esses fatores aqui, de forma bem resumida, a gente tem um declínio bem ilustrativo aqui
nessa representação gráfica, conhecido como Baixa Idade Média, galera. Quais foram os fatores? Quais foram os fatores que contribuíram para essa Idade Média, para esse período medieval entrar em declínio? Vamos lá entender. Basicamente a gente tem o Renascimento, e aí entenda, para você entender o Renascimento, a gente precisa de fato compreender a priori toda a formação feudal. Por isso que é uma continuação da aula passada. E aí mais uma vez eu reitero, para você compreender a aula de hoje, você faz necessário você ter um conhecimento prévio do feudalismo. Só lembrando aqui de forma bem básica, de forma direta, o feudalismo se caracterizava por ter um modelo econômico de produção rural, ok? E essa produção rural, ela vigorava aí em uma agricultura de subsistência. Logo, não existia comércio, ou melhor, as atividades comerciais eram bem reduzidas. Lembrem que eles viviam, os europeus nesse período, viviam um período de constante ameaça de ataques. Inclusive, a gente viu que as invasões bárbaras determinaram, de certa forma, a última gota que fez transbordar o balde de declínio do Império Romano do Ocidente. E por conta disso, eles viviam em fortalezas. Lembra daqueles castelos com pontes levadiças, com todo aquele cenário do período medieval, inclusive de jacarés nas lagoas, de monstros que faziam, de certa forma, um imaginário tenebroso da Idade Média. Inclusive também a gente tem uma certa alusão de Idade das Trevas por conta desse cenário imaginário, de certa forma um cenário que refletiu em uma construção de uma sociedade medieval, sobretudo no recorte do século V ao século X, que é a Alta Idade Média. Então a gente precisa compreender que o feudalismo ele tinha por si só, em sua própria essência, características que não condiziam com atividades comerciais. Porém, isso vai começar a mudar no século X, a partir do século X, mais precisamente aí, século XI, onde a gente vai ter aí o renascimento cultural, o renascimento comercial, o renascimento urbano. A gente deve compreender que são processos dialéticos, concomitantes, e portanto não existe isso de entender de forma isolada. Por isso, inclusive, que eu fiz questão de chamar de renascimento. Não tem como a gente entender a teoria do renascimento, a ideologia renascentista, sem entender de forma sequenciada, de forma aí, dialética, toda a compreensão do renascimento cultural, o renascimento urbano e o renascimento comercial. Vejam bem, só para a gente compreender aqui e a gente traçar esse resumo aqui, que vai facilitar muito a compreensão no decorrer da aula. Olha só, o renascimento comercial se deu a partir das feiras medievais. Vejam bem, se o feudo antigamente ele era isolado, já que eles viviam com medo dos ataques das invasões bárbaras, quando a gente passa a ter o advento das feiras medievais, a gente está tendo uma conexão de um feudo com o outro, algo que não existia na Alta Idade Média. E além da gente ter essa atividade comercial como uma atividade que passou a nortear toda a Baixa Idade Média, a gente vai ter também, em decorrência dessas feiras medievais, um processo de formação urbano. Ou melhor, a gente vai ter aí o nascimento dos burgos. Olha só, burguês antigamente era quem vivia nos burgos. Essa é uma curiosidade histórica que você precisa ter em mente. Essa associação da burguesia com a elite financeira social dos dias de hoje é algo extremamente contemporâneo, tá? É algo extremamente contemporâneo. Na verdade, a gente pode falar que é algo do final da Idade Moderna para o período contemporâneo. No período ainda da Baixa Idade Média, o burguês era simplesmente quem vivia nos burgos. E esses burgos eles foram formados a partir das feiras medievais. Então a gente pode entender que o renascimento urbano ele se deu em consequência, tá, do renascimento comercial, porque a partir das atividades comerciais há uma conexão entre os feudos. Os feudos eles vão deixando de serem isolados e aí a gente tem, de certa forma, essa conexão que propiciou uma formação urbana e a formação também como consequência dos estados nacionais europeus, ok? Em seguida a gente tem um tripé que, assim como, olha só, olha a comparação que eu vou fazer com a aula passada, assim como as invasões bárbaras de certa forma determinaram o fim total do Império Romano do Ocidente. A gente sabe que o Império Romano do Ocidente ele já vinha sofrendo um processo de decadência. Eu falei para vocês os fatores nas aulas passadas, mas digamos que a última gota do balde que fez o balde transbordar foram as invasões bárbaras. Aqui a gente tem também, de certa forma, um fator preponderante para a Baixa Idade Média determinar aí o seu fim do período medieval. Esse tripé aqui, ó, a peste,
a peste negra, ok? A gente já havia falado, inclusive, no primeiro encaixe da aula, a peste negra, a segunda pior pandemia da história, a fome devido a uma crise aí de ruralização. Percebam que todo o trabalho da Idade Média era um trabalho baseado em agricultura e a gente tem que entender, se a gente não tem mais o camponês, não se tem mais agricultura, não tem mais como colher e plantar, que a gente está tendo uma redução populacional por conta da peste negra muito intensa. Falei para vocês, inclusive, que chegou a 1/3 da população europeia a falecer por conta dessa peste. E a gente precisa compreender também que, para além da peste negra, a gente tem um outro fator que determinava um decréscimo populacional, que eram as guerras. Quais guerras, professor? Basicamente, tivemos aí as cruzadas, com alto índice também de mortandade, foram 8 cruzadas, e também a Guerra dos 100 Anos, que colocou em embate a França e a Inglaterra. E um parêntese, não é o assunto específico da aula, mas só um parêntese, só um adendo. Nessa Guerra dos 100 Anos se destacou aí Joana d'Arc, que inclusive posteriormente ela passou a ser considerada uma santa, porque ela teria tido um papel aí heróico durante essa batalha, durante a quarta fase da Guerra dos 100 Anos, que tem esse nome de 100 anos, mas na verdade essa guerra durou aproximadamente 116 anos, tá? Aproximadamente 116 anos. Então a gente tem aqui, de forma bem resumida, de forma bem básica, esse tripé: a peste negra, a fome e a Guerra dos 100 Anos, aliada aí às cruzadas, que também representou um alto índice de mortandade entre os europeus e também os orientais islamizados, ok? Os muçulmanos. Basicamente a gente tem esse recorte aqui temporal como um mega resumão de tudo que você precisa saber sobre a Idade Média. Belezinha? Podemos voltar agora aqui aos slides. Vamos lá. Agora que a gente já tem esse conhecimento prévio, agora que a gente já tem aí uma base para compreender a Baixa Idade Média, a gente vai falar sobre esses detalhes de forma mais esmiuçada. Belezinha? Vem comigo, olha só. Cultura medieval. Como é que essa cultura ela se destrinchava na sociedade medieval? A gente aprendeu na aula passada que é uma sociedade estamental, uma sociedade pautada aí em um pensamento teocêntrico e, portanto, a cultura ela vai sofrer uma influência, obviamente, ela vai sofrer uma influência desse viés religioso que se fez presente durante toda a Idade Média. Óbvio que durante a Alta Idade Média o viés religioso ele impactou mais a sociedade, mas ele não vai deixar de existir na Baixa Idade Média, por mais que ele tenha perdido força por conta dessa crise do feudalismo. Mas a gente precisa compreender de fato que o norte que vigorou durante toda a Idade Média é um norte traçado por um pensamento religioso teocêntrico. Se você não sabe o que é teocentrismo, volta lá na aula passada para que você compreenda esse conceito aí, ok? Então a gente tem a cultura medieval marcada por uma simplicidade, a rusticidade. Lembrem que se a gente tem um viés religioso, a gente não pode ter a priori, porque isso vai mudar com a reforma protestante ou calvinismo, mas a gente não pode ter a priori uma vida regada a luxos. Haja vista que o luxo ele era de certa forma repreendido por práticas religiosas, a usura. Então a gente tinha de fato como um fator determinante para essa apropriação cultural da Idade Média a simplicidade, a rusticidade. Conforme eu já falei aqui, ó, a igreja ela exercia o controle cultural, os mosteiros, o pensamento era teocêntrico, e a gente tem aqui, a partir do século XII, século XIII mais ou menos, o que eu acabei de falar para vocês no resumo, o renascimento comercial, cultural e urbano. Percebam, a partir do momento, olha só, eu estou tomando muito cuidado para não emitir nenhum tipo de juízo de valor. Olha só, a partir do momento que se tem um renascimento cultural, comercial e urbano, a gente tem um nível de estudo mais aprofundado. E aí vejam bem, eu não estou querendo falar mal aqui da Igreja Católica, eu só quero que vocês entendam que a partir do momento que o homem ele questiona mais, ele vai buscar mais conhecimento, beleza? Inclusive, por isso que a gente tem uma associação também à Idade Média como Idade das Trevas. E aí, de forma bem básica, é só a gente fazer uma associação ao nosso período de criança, os desenhos que a gente assistia, toda vez que alguém tinha uma ideia, aparecia o que na cabeça?
uma lâmpada, porque a luz sempre foi associada à criatividade, sempre foi associada ao mundo das ideias. E aí percebam, em contraponto, em que pese a gente tem, olha só, se a luz é associado à ideia, à criatividade, a escuridão é associada, de certa forma, à ausência de conhecimento, à ausência de produção científica. E aí, portanto, a gente tem essa dicotomia que vigorou durante a Idade Média até o Renascimento cultural. O que é que o Renascimento pretendia fazer? Já dando um spoiler, é a aula seguinte, mas só para a gente traçar um panorama básico aqui, o Renascimento ele queria fazer ressurgir, renascer a Antiguidade Clássica e, portanto, pautar a formação do pensamento do período em um pensamento antropocêntrico, se contrapondo aí com o teocentrismo. Então, olha só, por isso que eu fiz questão de frisar aí no slide o surgimento das universidades como forma de fonte de conhecimento oriundas aí dessas práticas renascentistas, tudo bem? Isso é só para você se situar no tempo, também se situar em relação à cultura medieval, que de certa forma é um reflexo da sociedade medieval. A gente tem a cultura como reflexo das relações sociais, e aí a gente consegue compreender que se a sociedade medieval era uma sociedade estamental, dividida em classes que exerciam de certa forma uma hierarquia, e a gente tinha no topo da hierarquia medieval o clero, portanto essa cultura ela vai sofrer um reflexo, ela vai ser de certa forma influenciada por todo o pensamento teocêntrico. Deu para entender, galera? Vamos lá? Seguindo aqui, a gente tem, olha só, falei para vocês, né, daquele tripé, peste, fome e guerra, a gente tem aí as cruzadas. As cruzadas exerceram um papel fundamental nesse processo de declínio da Idade Média, inclusive influenciaram também no Renascimento comercial. Como assim, professor? Calma lá, vamos entender. Como assim as cruzadas? Um movimento religioso, um movimento militar religioso, como as cruzadas influenciaram no Renascimento comercial. Básico, olha só. Dica do canal Estude com Luiz. Em história, tudo tem a ver com tudo. Compliquei? Não, olha só. Em história, todas as coisas se relacionam. A gente consegue estabelecer um paralelo absolutamente com tudo. Desde o período da pré-história até a idade contemporânea. E é por isso que a história, olha só, vou puxar a brasa para minha sardinha. É por isso que história é a matéria mais importante do Enem, ok? Ok, produção? Sim. Olha, ele que dissesse que não. Vamos lá então, galera. Olha só. Qual é a relação das cruzadas com o movimento de renascimento comercial? Percebam, a partir do momento que a gente tem uma conexão do Ocidente europeu com o Oriente, a gente obviamente vai ter aí uma expansão das atividades comerciais. Inclusive, como consequência, a primeira coisa que você tem que anotar, um fator que cai bastante nas provas do Enem, olha só, primeira consequência do movimento das cruzadas foi a questão da expansão das atividades comerciais, ok? Então, a partir das cruzadas, a gente teve aí uma relação entre o Ocidente e o Oriente que antes não existia. E aí, obviamente, se a gente tem esse aumento nas atividades comerciais, a gente vai ter uma intensificação do processo de renascimento comercial e também, como consequência disso, a gente vai ter um declínio das características do feudalismo. Mais uma vez, no feudalismo não existia comércio, existia pouco comércio, pouca atividade comercial. Quando a gente começa a ter esse processo começa a ser intensificado, obviamente a gente tem o declínio de um e a ascensão do outro. Tudo em história se relaciona. Belezinha? Deu para compreender? Então, as cruzadas, conforme eu já falei para vocês, foi um movimento militar religioso que tinha como objetivo conquistar a cidade de Jerusalém. Lembrando para vocês que Jerusalém é uma região de extrema importância para 3 religiões. Olha só, 3 religiões, galera. O judaísmo, cristianismo e o islamismo. Então, a Igreja Católica tinha por objetivo dominar essa região, uma região de extrema importância religiosa, uma região também de extrema importância econômica. E, assim, a lenda diz, né, a versão mítica diz que eles buscavam também o Santo Graal, que teria sido o cálice aí da última ceia, ok? Assim, esse Santo Graal, ele ainda tem
parte histórica que a gente pode compreender como verdade, uma parte da história como mito. E muitas vezes, inclusive, se você assistiu minha aula 4 do programa aqui de História Geral, se não me engano, aula 4 ou aula 5, eu falo sobre mitologia, a gente consegue compreender que em determinados momentos o mito se confunde com a própria narrativa histórica e consequentemente, com a própria percepção da verdade, ok? Uma dica aqui logo falando para vocês, tem uma série chamada Templários. Essa série, ela ilustra muito bem esse período aí cruzadista, ok? Ao todo, tivemos aí 8 cruzadas. Uma curiosidade aí desse período é entender que, se eu não me engano, na 7ª ou 6ª cruzada, já em período de finalização, haja vista que o índice de mortandade estava muito alto, determinaram uma cruzada cristã de crianças, galera. 12 e 13 anos. Imaginem crianças embaiando aí espadas e indo para o fronte de batalha com 12 e 13 anos. De tão atroz e desumano que foi esse movimento cruzadista. Só uma curiosidade para que a gente consiga compreender como esse período, de certa forma, ele contribuiu também para aquele tripé, né? Guerra, fome e peste. Olha só, então a gente tem aqui no mapa a questão ilustrativa, tá? Ilustrativa das cruzadas. Em vermelho a gente consegue perceber aqui, ó, aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui, Jerusalém, ok? Jerusalém, que era o principal objetivo da cruzada cristã, ok? Belezinha? Então olha só, uma definição básica para vocês tomarem nota. Expedições de caráter militar organizadas pela igreja com o objetivo de combater os inimigos do cristianismo e libertarem a Terra Santa das mãos dos infiéis. Lembrando que esses infiéis eram um conceito cristão católico, né? A gente não está emitindo aqui nenhum juízo de valor. A gente respeita muito o islamismo também. Então, infiéis partindo de uma perspectiva cristã católica do período. Para eles, quem não tinha o modelo cristão como um modelo de vida, era considerado herege ou infiel. Lembrem aí do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição, que considerava qualquer pessoa que se distanciava de um modelo cristão, um modelo ideal para o catolicismo, era considerado infiel ou herege. Ok? Galera, 5 segundinhos para molhar a palavra, por favor. Deixa o Bruninho falar muito. Então olha só, peste negra. A peste negra, conforme eu falei para vocês, foi uma pandemia, a segunda pandemia maior do mundo, né? A gente deve compreender que essa pandemia, ela influenciou em um decréscimo populacional e, por decorrência disso, a gente teve também um decréscimo na produção agrícola. Haja vista que, se não tem camponês, não tem um servo medieval, como também era chamado o camponês no período aí medieval, a gente não tinha, de certa forma, uma produção que representasse uma subsistência. E aí, só para ratificar, galera, uma agricultura de subsistência é aquela agricultura que produz tudo o que é necessário para a sobrevivência, né? Eles não tinham um excedente de produção, mas eles tinham um nível, digamos assim, proporcional à população europeia. Com o advento da peste negra, dessa pandemia aí, essa produção ela entrou em declínio mais para o final da Idade Média, porque apesar das técnicas agrícolas terem avançado, mas não tinha o camponês e, portanto, não tinha a colheita, ok? Feiras medievais, aí a gente tem essas feiras medievais como fatores determinantes para a intensificação do renascimento comercial. Essa imagem simboliza muito bem. Percebam que durante a Alta Idade Média não tinha a presença dessas feiras medievais, eles estavam entrincheirados, digamos assim, eles estavam isolados nos feudos. O feudo ele tinha por característica principal o isolamento, já falei para vocês, porque eles tinham o objetivo de se resguardarem das invasões bárbaras. No feudo era produzido tudo o que era necessário para a sobrevivência, desde a questão aí têxtil mesmo, desde a questão das roupas, da indumentária, até a questão da alimentação. Inclusive, em cada feudo se tinha uma igreja católica,
porque eles entendiam que o básico para a sobrevivência também era a fé, né? Todas as celebrações eram ministradas com a presença de um padre. Então a gente tinha o casamento, rituais fúnebres, até mesmo, olha só, até mesmo a concessão de uma terra para um vassalo. A gente já entendeu que era suzerania e vassalagem na aula passada. Até mesmo essa concessão de terras era, de certa forma, abençoada pela Igreja Católica. Então a gente tem as feiras medievais como fatores determinantes para esse declínio da Idade Média e, consequentemente, para a intensificação do processo de renascimento comercial. Basicamente funcionava assim uma feira medieval. Ok? Seguindo aqui, uma dica também do canal Estude com Luiz, é um filme que você não pode deixar de assistir. O Nome da Rosa. Se você quer compreender de forma lúdica, cinematográfica, você precisa assistir esse filme, O Nome da Rosa. Bem forte, bem impactante, inclusive, essa chamada aí, olha só, eles acreditavam em Deus. Tá falando mais especificamente do setor, do extrato social conhecido como clero, e esse clero era dividido em alto e baixo clero. Então tá falando desse segmento social em específico. Eles acreditavam em Deus, mas negociavam com o diabo. Dá para compreender aí as contradições inerentes da Baixa Idade Média. Aí fica a dica para, de certa forma, você ratificar tudo que vem sendo visto aqui sobre o período da Idade Média no programa de História Geral. Belezinha? Seguindo, a gente tem como marco temporal que delimita, que de certa forma determina uma ruptura entre a Idade Média e a Idade Moderna, a queda de Constantinopla. Percebam que todos os estudos históricos, eles são, de certa forma, inseridos, tá, em marcos temporais. Lá na nossa aula 1 do programa de História Geral, eu trouxe para vocês uma linha do tempo. Apesar de sempre ressignificar essa versão linear da história, essa versão progressista, como se a história sempre caminhasse para frente, eu faço questão também de passar para vocês que, apesar da história ela ser cíclica, ela ser dialética, não ter, de certa forma, essa cronologia progressista, como se uma ruptura determinasse o fim e o início de uma outra coisa, a gente precisa compreender que, para os estudos históricos, principalmente na ementa do Enem, na ementa curricular do Enem, a gente precisa situar cada conteúdo histórico em seu tempo. A gente chama isso, inclusive, em história de historicidade. Está lá em uma das competências propostas pela BNCC, e é importante você também entender das competências e habilidades, já que você está se preparando para o Enem. Está lá em uma das competências compreender a historicidade. Compreender a historicidade é situar o conteúdo histórico em seu tempo, ok? É entender que cada conteúdo histórico tem o seu próprio recorte histórico. E aí, por isso, a gente precisa se ater a essa forma linear e progressista de concepção da história. Mas eu sempre saliento que existem outras formas de contagem do tempo, tá? Mas, digamos, para a gente focar aqui nesse recorte histórico, a gente precisa compreender que a Baixa Idade Média tem por fim o século XV, marcado aí pela queda de Constantinopla. Então a gente tem o início da Idade Média, a queda do Império Romano do Ocidente, e o fim da Idade Média, século XV, a gente viu ali no gráfico o século XV sendo marcado aí pela queda de Constantinopla, que era a sede administrativa, era a capital do Império Bizantino. E aí a gente já falou aqui sobre a divisão do Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, mais conhecido como Império Bizantino, por conta do nome da cidade de Constantinopla, que era, antes do imperador Constantino, denominada de Bizâncio, e, portanto, Império Bizantino. Então a gente tem esse marco temporal que põe fim, que delimita aí o recorte histórico, conhecido como Baixa Idade Média. Tudo bem? Olha só. Então vamos compreender agora a parte prática, né? Aqui no Estude com Luiz você tem uma versão completa da história. A gente aprende a teoria para servir aí de base,
e agora a gente vai colocar em prática essa teoria. Olha só, exercício número 1. Vamos lá? Mais 5 segundos para molhar a palavra. Na Idade Média, a sociedade era profundamente dominada pela religiosidade. Falei para vocês, inclusive, do apogeu da Igreja Católica e do teocentrismo e misticismo. No imaginário comum, interpretava-se o surgimento de doenças e epidemias como sendo resultados da ira divina pelos pecados humanos. Entretanto, registra-se nesse período falta de higiene, de água tratada e um sistema de esgoto que provocou surtos de epidemias que mataram milhões de pessoas. Bom, galera, é fácil estabelecer um paralelo com os dias de hoje. Pensem que as pessoas que estão em situação de calamidade pública já não possuem uma higiene adequada, não possuem um saneamento básico digno para a sobrevivência. Imaginem vocês, a gente está falando aí mais ou menos de 6 séculos atrás. Obviamente, a população carente, ela não tinha a mínima condição básica de saneamento e de higiene. E aí a gente entende, a gente passou agora por 2 anos de pandemia, a gente entende basicamente que o primeiro mecanismo de defesa contra a proliferação de epidemias é a higiene, que o tempo todo a gente estava imbuído de passar álcool em gel, de lavar as mãos com sabonete. Então é fácil estabelecer essa correlação, esse paralelo e entender que naquele período não se tinha a menor higiene, a menor condição de saneamento básico para a sobrevivência da maioria da população. É válido salientar que em uma análise quantitativa da população europeia, cerca de 60 a 70% por baixo vivia em condições precárias, tá? Vivia em condições precárias. Cerca de 70% da população europeia era composta pelos camponeses servos medievais. E aí, obviamente, eles eram desprovidos de uma condição mínima de sobrevivência. Então fica fácil analisar essa compreensão aqui. Olha só, olha a pergunta. Durante esse período... Tem, mestre, a questão da informação, né? Se naquela época era difícil ter informação sobre higiene, imagina hoje, onde você tem informações, a galera nega a informação. Com toda certeza. Olha só, a história, ela fala, ela grita o tempo todo para a população. Por isso, mais uma vez, eu ressalto a importância de entender os conteúdos históricos. A gente teve, ao longo de uma narrativa cronológica, vários adventos que permitiram essa análise. A gente teve no Brasil, em 1904, traçando um paralelo. Perceba, inclusive, que a prova do Enem, ela versa de forma interdisciplinar, ela versa também de forma correlacionada com os conteúdos históricos. A gente teve em 1904 a revolta da vacina, que ocorreu também, entre outros fatores, eu não vou entrar especificamente nesse conteúdo, mas ocorreu, entre outros fatores, devido à desinformação, né? Então a gente tem aqui aliado a falta de higiene, também a desinformação inerente do período. E aí a gente deve compreender que muito dessa desinformação era porque o pensamento da época era um pensamento teocêntrico. Então se justificava tudo, absolutamente tudo, por um viés religioso. Era basicamente assim, porque Deus quis, ok? E mais uma vez, repito, não estou entrando em juízo de valor, só estou explicando a conjuntura do período. Belezinha? Então durante esse período ocorreu um dos maiores surtos epidêmicos conhecido por... Galera, isso é bem fácil, né? Surto de gripe H1N1, a gente está falando da Idade Média, H1N1 foi bem recente. Letra B, a letra mais bonita do alfabeto, já fica a dica aí pra você. B de Bruninho. B de Botafogo. B de Fogão, olha só. C de gripe espanhola, falei pra você a gripe espanhola, mas a gripe espanhola, só pra situar vocês, ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, século XX, a gente não tá falando da Baixa Idade Média. Foco de varíola também ocorreu basicamente nesse período aí, período entre guerras. E a peste de Atenas não, galera. Atenas é lá a Idade Antiga, é um recorte histórico temporal muito longínquo. Portanto, só poderia ser a letra mais bonita do alfabeto, peste negra. Gabarite isso aí, porque ó, moleza, moleza, moleza. Vamos lá? Questão número 2.
classe social que surgiu nos últimos séculos da Idade Média, por volta do século XII e século XIII. E aí, galera, eu quero que você... Veja bem, eu sempre costumo falar para os meus alunos, olha só, não é preciso decorar data. Hoje em dia, a história ela mudou, a historiografia, a produção historiográfica, ela mudou e ela não exige mais que o aluno grave data. Lá umas 3 décadas ou 4 décadas, se tinha sabatina para gravar data da independência, hoje em dia não precisa mais disso. Mas um fator fundamental para o entendimento, um fator fundamental para o entendimento histórico é periodizar. A gente precisa estabelecer de certa forma, uma periodização. Então, quando a gente fala ali dos últimos séculos da Idade Média, você não precisa saber quais foram. Mas você precisa, inclusive ele diz na questão, mas você precisa saber qual é o período. Os últimos séculos da Idade Média correspondem ao período da Baixa Idade Média. Baixa Idade Média, declínio do feudalismo, declínio do período medieval. É isso que eu quero que você tenha em mente. Isso é periodizar, ok? Periodizar é compreender a conjuntura histórica, não necessariamente gravar data. Deixa isso aqui para mim, porque eu tenho essa mania de historiador de gravar data. Você não precisa, a não ser que você queira fazer história. Aí sim, se você quiser fazer história lá na universidade, você vai ter que gravar algumas datas. E, na verdade, isso vai acontecer de forma natural. Mas se você não quer seguir esse caminho de ser historiador, a profissão mais brilhante de todas, se você não quer seguir esse caminho, você não precisa gravar data. Você precisa aprender a periodizar. Então falou assim, primeiros séculos da Idade Média. Opa, formação do feudalismo. Últimos séculos da Idade Média. Tá falando aí do declínio do feudalismo, decadência do período medieval, ok? Com o Renascimento ele ainda diz algumas características. Olha só que questão bem ilustrativa. Com o Renascimento comercial e urbano, dedicava-se ao comércio de mercadorias, roupas, especiarias, joias e etc. E também a prestação de serviços, atividades financeiras. A gente vai ter inclusive as corporações de ofício nesse período, ligas hanseáticas, a própria questão de banqueiros. Olha só, uma curiosidade aqui, história feita de curiosidade. Essa nomenclatura de banqueiro, ela é uma nomenclatura advinda de uma concepção de pessoas que ficavam em um banco emprestando dinheiro. Quem ficava no banco era o banqueiro. Daí surge essa nomenclatura. E também uma nomenclatura que é oriunda do período da Baixa Idade Média, ok? Habitavam os burgos, eu já expliquei para vocês a concepção de burgos, que eram pequenas cidades protegidas por muros. Como eram pessoas ricas que trabalhavam com dinheiro, como eram pessoas ricas que trabalhavam com dinheiro e não eram bem vistas pelos integrantes do clero católico, essa classe ficou conhecida como... Galera, a própria aula aqui, o próprio decorrer da aula já responde. Letra A, Dalits. Não, Dalits é uma casta do sistema social indiano. Nobreza não. Olha o que diz ali, ó. Não eram bem vistas pelos integrantes do clero católico. Lembrando que de privilégio social, na sociedade medieval, a gente tinha o clero e a nobreza. Então, de certa forma, eles representavam, inclusive, um mesmo estamento. É claro que com funções sociais diferentes, mas do ponto de vista de privilégio social, eles ocupavam a mesma hierarquia. Letra C, burguesia, está falando ali dos burgos. Letra D, camponeses e servos. Olha só, camponês e servo, ricos. Não, portanto, alternativa correta, C de casa, burguesia, uma alternativa de quando a gente parte de uma análise do enunciado, ela fica muito fácil. E aí vai mais uma dica, se dedique ao enunciado, se dedique de fato ao enunciado, porque o enunciado muitas vezes a gente permite uma marcação de resposta de forma muito mais prática. Quando a gente entende o enunciado, muitas vezes, antes mesmo da gente ler as alternativas, a gente já até deduz, olha só, tem que ter algo aqui relacionado à burguesia, porque estavam falando, por exemplo, dos burgos, ok? Exercício número 3, temos tempo? Temos. Vamos lá, exercício número 3. Calma aí, gente, só deixa eu vender meu peixe. Vamos lá. Vendeu? Já que falou do enunciado, Bruno, lembra, galera, que segunda-feira rolou uma aula sobre como fazer questão Enem, na qual o professor lá de geografia, o tal de Igor, ficou falando sobre a importância dos enunciados e foi fazendo as questões de história, de geografia, lendo os enunciados. Enaltecendo isso aí, é muito importante que a gente tenha essa prática, porque não basta só saber o conteúdo, galera.
lembrem que a prova do Enem é uma prova muito longa, então quanto mais a gente tiver esse macete, essa prática, a gente destrincha essa prova de forma mais lúdica, de forma mais objetiva, que é o nosso intuito aqui, preparar você de forma mais objetiva para a prova do Enem. Belezinha? Então olha só, uma questão também objetiva, falando de objetividade, uma questão de resposta direta. O evento que selou o final da Idade Média, cronologicamente falando, foi o evento que selou o final da Idade Média, olha só, estava falando de um marco temporal que determinou o fim da Idade Média. Falei para vocês que o início da Idade Média ocorreu com a queda do Império Romano do Ocidente e o fim da Idade Média se deu por um outro fator. Que fator foi este? Olha só, a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos, Guerra dos 100 Anos, não falei que a Guerra dos 100 Anos, cuidado, é uma pegadinha, tá? Que a Guerra dos 100 Anos determinou o fim, eu falei que contribuiu para o fim. A Reforma Luterana, a reforma é só lá no século XVI, com a Reforma Protestante, não está falando ainda em específico da Baixa Idade Média. A Peste Negra, mais uma vez, olha só, a pegadinha, a Peste Negra contribuiu, não determinou o fim, não selou, pense em selar, como a última gota do balde. A gente chama isso em história, eu esqueci até de falar para vocês, olha só que interessante, a gente chama essa última gota do balde de estopim. Então estopim digamos assim, a causa maior para determinado advento. E a última Inquisição não, galera, a Inquisição inclusive, ela se deu de forma mais intensa na Alta Idade Média, no apogeu da Igreja Católica. Então a gente tem como resposta correta aqui a queda de Constantinopla, a conquista de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. Também mais uma dica, tem lá uma série, Império Turco-Otomano, uma série também que ilustra muito bem esse período aí de decadência da Baixa Idade Média, ok? Exercício número 4 para a gente arrematar aqui a aula com chave de ouro. Se a mania de fechar, verdadeiro hábito da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, estava também do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por uma muralha. Eu falei para vocês a questão do isolamento medieval por conta das invasões bárbaras e também por conta de outras invasões e de outras guerras, não só as invasões bárbaras, tá, galera? Então, as práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média. Já dou logo uma dica. Eu falei para vocês que a gente tinha as feiras medievais e, como consequência, um renascimento comercial e um renascimento urbano, a formação dos burgos. Importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Este processo está diretamente relacionado com, letra A, o crescimento de atividades comerciais e urbanas. Tá meio óbvio isso aí, né? Letra B, a migração de camponeses e artesãos. Eu falei em algum momento aqui de migração. A migração ocorreu lá no êxodo urbano com o final da Idade Antiga, a transição ali da Idade Antiga para a Idade Moderna com a queda do Império Romano no Ocidente. Letra C, a expansão dos parques industriais. Industrialização, galera, a gente está falando ainda de Idade Média. Olha a questão da periodização. Você não precisa saber quando foi a industrialização, mas você precisa saber que vem depois, obviamente, do período medieval. Isso é periodizar. O aumento do número de castelos e feudos. Se eu estou aumentando o número de feudos, eu estou isolando, eu não estou permitindo, de certa forma, uma passagem. A questão dos pórticos. A contenção de epidemias e doenças. Contenção não, muito pelo contrário. A gente teve durante esse período aí da Baixa Idade Média a peste negra. Portanto, a alternativa correta é a letra A, ó, A de amor. O crescimento das atividades comerciais urbanas. E aí, olha só, leia, né? Renascimento comercial e renascimento urbano. A alternativa só prolongou, de certa forma, só dissertou de forma mais aprofundada esse conceito de renascimento comercial e renascimento urbano. E ela deixou assim, ó, o crescimento das atividades comerciais, ou seja, a intensificação do renascimento comercial e as atividades urbanas. O renascimento urbano, a formação dos burgos. Belezinha? Recado final, tá aí o gabarito para vocês tomarem nota. Por favor, nos sigam nas redes sociais, tudo bem? CCC, curta, comente e compartilhe essa aula de hoje para que você acompanhe todo o conteúdo do programa de História Geral e com certeza aí logre êxito
na prova do Enem, que é o nosso grande objetivo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo no coração do tio Bruninho. Tamo junto.